Obrigado pelo convite para estar aqui, ou seja, eu faço com grande satisfação. Como acho que sou um precursor, precursor não é a palavra mais adequada, aí outra palavra, incentivador sem marcha. Eu sempre incentivei esse trabalho desde o início, acredito muito na gestão do conhecimento, porque acredito que o conhecimento, a sabedoria, o saber fazer é um dos principais ativos de maior valor que as companhias têm no mundo de hoje e no mundo do futuro. Eu me lembro, inclusive, quando nós, na última vez que eu estive com esse grupo, acho que foi uma abertura de evento, né? Aliás, o grupo cresceu mais. Até comentei um pouco com vocês com uma espécie de antagonismo que a gente vive no mundo de hoje, né? E existem tantos recursos de informação, seja o recurso tecnológico, né, nos fazem ganhar muito tempo em relação aos nossos antepassados, né? Tem muito mais tempo. Por outro lado, o volume de informações, a quantidade de coisas para fazer. Acho que a gente tem a impressão, às vezes, que não tem tempo agora, né? No mundo que a tecnologia, né, nos dá muito mais tempo livre, além do tempo que a gente tinha disponível, a gente tinha que usar necessariamente para as mera sobrevivência. O ser humano praticamente gastava todo o seu tempo, alguns séculos atrás, né, para sobreviver, dedicado a se manter vivo, né, se alimentar. E hoje em dia, ou seja, ao contrário, ou seja, nós temos muito tempo livre para decidir o que fazer. Verdade, tenho muito tempo livre para decidir o que fazer com ele. Não precisamos mais de tantos esforços, tantas horas para trabalhar na lavoura, para cuidar da própria sobrevivência. E às vezes tem uma impressão que nos falta tempo, volume e quantidade de informação. Então eu queria pegar um pouco o gancho disso que eu comentei na última vez, né, para lembrar uma novidade que eu estou vendo aí, né? Está acontecendo com muita velocidade no mundo, não sei se vocês já estavam discutindo, eu quero perguntar um pouco de vocês, né? Como que vocês estão trabalhando a questão das redes sociais? A gente vê muitas redes sociais se formando, tá certo? Então, o que vocês estão discutindo sobre isso? A gente tem alguma iniciativa? Eu vejo algumas redes sociais voltadas para empresas, outras voltadas para universidades. É para ter redes separadas, é para usar redes coletivas. Vocês estão já discutindo esse tipo de assunto ou não? Quem fala sobre isso? Aqui, Marcos, me ajuda aí. A Sandra pode falar um pouco. Sandra, essa Sandra sou eu? É você. Que história assim, essa não, porque mesmo dá dica pra mim. Não, nas redes, esse trabalho que você fez por ali na Caixa, eu acho que é legal ser mencionado. Tá, agora me deu aqui. Na nossa pesquisa de mestrado, a gente trabalhou, Regina também, na Petrobras e eu na Caixa Econômica, sobre redes do conhecimento, onde o meu foco foi a informação, a possibilidade das redes sociais, a qualidade da informação que circula, a informação, ela existe porque existem as redes sociais. Então foi esse o trabalho que a gente fez dentro da pesquisa da Caixa Econômica Federal. Como deve ser, porque quando eu comentei na última vez a questão da informação, essa que é a questão chave, ou seja, nós temos muita informação à disposição. Então a questão do estudo do conhecimento, do ponto de vista, né, buscar a informação, é selecionar e direcionar e saber o que você deve acessar ou não. Antigamente a gente buscava informação, hoje ela vem até a gente e ela às vezes nos afoga, assim, de tanta coisa que a gente tem à nossa disposição. Então, primeiro, a gente abre ali na caixa de correio, ou seja, eletrônico, um trabalho, o que a gente vai ler dali? Eu não tenho condição de ler todos os relatórios que são encaminhados para mim no dia. Não tenho condição. Então, como que eu seleciono isso aí? Relatórios são enviados para mim, deveriam realmente ser enviados para mim. Tudo diz respeito a questão nenhuma, a posição hierárquica, não, ao destinatário nós temos muita informação à nossa disposição e precisamos realmente organizar e gerir melhor a forma de utilizá-la. Essa questão do tempo que eu trouxe aqui, eu trago de novo, acho que isso é recorrente, aparentemente tanto tempo livre para decidir e a mesma sensação de que nós temos tantas coisas que nós podemos fazer que nós não temos mais tempo para nada. Selecionar e gerir bem como é que isso chega até a quem deve chegar, como deve ser tratada. Acho que é uma coisa. Temos que conectar, eu acho que essa discussão sempre tem que ser conectada, ou seja, ao mundo como ele é hoje e como a gente enxerga que ele será no futuro. E o caminho é esse, não tem retorno. Né? Porque não é mais nós estamos aqui, ou seja, cumprindo uma etapa de um trabalho, né? Seja um livro sendo publicado, certo?
Então, antigamente, é importante ter no livro reunido num livro tudo que foi desenvolvido, né? Certo? Mas eu lembro também que antigamente a literatura, os livros, né, eram acessíveis a poucos. Hoje em dia, uma pessoa comum, um filho de Deus, como diria Rita Lee na sua canção, nem isto, você tem acesso à internet, à informática, um volume enorme de informações se relacionam, trocam. Algumas décadas atrás, para se comunicar de um lugar para outro, de um país para outro, era um privilégio de poucos. Ou seja, hoje qualquer pessoa nesse planeta consegue, por um custo baixíssimo, né, certo? Se corresponder com pessoas do mundo que inclusive nem conheciam pessoalmente às vezes. Então, essa velocidade como a informação está fluindo, a gente não pode se prender no meu ponto de vista, a meios, metodologias arcaicos, digamos assim, né, de tratar a veiculação e a forma como é gerida a informação. E eu sei que tem algumas iniciativas, a Petrobras tem algumas iniciativas de formar algumas redes. Na área de gás e energia, nós instituímos o Fórum Top Gás, que é um ambiente internet onde todas as distribuidoras de gás participam, empregados da distribuidora de gás, empregados da Petrobras, que não são a mesma empresa separada, pessoas que não se conhecem, estão ali no fórum trocando online, ou seja, conhecimento, ideias. Então, antigamente, a gente demorava um ano para fazer o seminário anual de distribuição de gás. Esperava um ano, para chegar lá na frente, apresentar no PowerPoint os trabalhos que fizeram de eficiência energética, de melhoria do atendimento dos clientes. Um ano para isso ser difundido entre as outras pessoas, né? Hoje em dia não. Você faz o trabalho, lança lá no Fórum Top Gás, na mesma hora, online, todo mundo está ligado, lê o trabalho, toma conhecimento, ajuda, interage, faz uma dúvida, dá uma sugestão. Ou seja, é nesse ambiente que o mundo está vivendo hoje, né? Se a gente está... Então, eu incentivo fortemente essa discussão. Eu acho que inserir a questão das redes, ou seja, da comunicação online, da velocidade de troca de informação, e aí, evidentemente, volta de novo a questão da qualidade da informação, ou seja, como separar o joio do trigo. Um ponto que foi agregado ao longo desse trabalho de 2008 para cá, eu vejo como importante também, é a questão da proteção desse conhecimento. O Fernando até falar um pouquinho sobre isso hoje, porque o conhecimento é gerado, e como é que você protege, como é que você ganha dinheiro com isso, né? Quer dizer, e tem conhecimento que não é para ser divulgado mesmo, porque é o core do negócio, é algo estratégico, né? Aliás, foi uma questão, uma discussão até que a gente teve inicialmente, quando formou o grupo, né? O que vocês vão conversar nesse grupo? Porque se for coisa estratégica, a gente não vai poder participar, né? Então, quer dizer, onde está esse limite, né? Porque a gestão do conhecimento fala bastante na questão do fluxo de conhecimento, de informação, de disseminação, que é meio acelerador disso. E o outro é o freio, né? O outro é o pedal no freio, o pé no freio para poder segurar aquilo que é estratégico, que é diferencial. Acho que o que eu percebi do grupo, né, é que esse entendimento, né, de como proteger um conhecimento ainda é muito incipiente nas empresas, né? Eu, como sou um entusiasta do assunto, realmente não tenho tempo para dedicar a discussões como essa, como eu até gostaria. Então, incentivo da forma como eu posso. Por isso que eu falei que a palavra mais adequada, Márcio, é incentivo, com recursos humanos e físicos, o trabalho de todos vocês. E gosto de interagir nesses poucos momentos e tentar, sei lá, apresentar um pouquinho, ouvir um pouquinho de vocês. Porque eu vi aqui várias pessoas declarando que estão há mais de uma década trabalhando com o assunto, né? E o mundo mudou muito de uma década para cá. Ou seja, então, essa questão, como é que vocês estão... será que a discussão da gestão da informação está sendo atropelada pela informação, ou não? Ela está evoluindo num ritmo que está conseguindo segurar essa questão que eu trouxe, por exemplo, das redes? Queria ouvir um pouco. Como é que as pessoas que estão aí há mais de 20 anos, 15 anos, 10 anos no assunto, ou seja, como é que estão vendo a evolução, a forma como trata o assunto de gestão da informação, ou seja, nesse ambiente de rápida revolução? Nós estamos vivendo uma revolução informática, revolução da informação. É isso que nós estamos vendo no mundo. E não foi eu acho que nós estamos só no início. Nós não passamos por
computador, o PC, o laptop, não, ou seja, hoje as empresas lançam produtos, ou seja, não tem mais uma pesquisa, não dá tempo. Você pesquisar e tentar qual é o produto ótimo, não, lança o produto, não pegou, tira e lança outro. Então a cada 3 meses tem um modelo novo, tem um progresso tecnológico que, ou seja, séculos atrás demorava às vezes anos e décadas para ser desenvolvido, ou seja, hoje, questões de meses, você não faz nem a pesquisa para lançar produto, você lança, é melhor, é mais eficaz lançar um produto, não colar, você faz a modificação, lança a versão 2, lança a versão 3, incorpora uma comunicação, acesso à internet de um jeito, de outro, e vai indo, ou seja, então, o mundo está mudando muito rápido. Então, quem aqui como tu? Você fala para mim um pouquinho. É a Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Eu acho que a verdade é que, de uma maneira desestruturada a minha fala, mas o que me ocorre é muito mais ideológico, a minha percepção do que efetivamente um retrato genérico, né? É que as empresas não estão preparadas para essa era, né, informacional e de relações, né, que as relações elas se dão em diferentes espaços e tempos. Elas não estão preparadas e o debate está vindo e acontecendo ao mesmo tempo em que elas são assoladas por isso. E porque elas não estão preparadas e estão sendo assoladas, inúmeros, vamos chamar de erros, né, ou pelo menos incoerências acontecem, do tipo, eu tenho que, não é nenhuma questão de acreditar ou não, eu tenho que conviver e contemplar e considerar a questão das redes sociais no meu business, no meu negócio. Porém, eu tenho uma questão de infraestrutura de TI, eu tenho um firewall que me permite acessar determinadas redes e outras não deixa, eu tenho uma conduta ética que me faz ter que falar coisas, enfim. Então eu acho que ainda existem 2 mundos, né? Ainda existe um pensamento muito da era industrial, muito tecnicista, e existe um modelo que já é outro e que tem assolado, e as organizações elas efetivamente não têm esse preparo, não têm se planejado para isso. Então eu acho que o encontro e a convergência disso ainda está por vir, ainda não chegou. E outra temática que eu acho que é bem crítica é que quando a gente fala em conhecimento, a gente está falando de algo muito imaterial e intangível, que as empresas que estão muito acostumadas exatamente por esse modelo a olhar resultado, a olhar efetivamente, enfim, né, o que desdobra em negócio e em produto final, tem dificuldade de entender que, já na verdade, esse conhecimento passou a ser um outro fator de produção. Não é só mais a matéria-prima, não é mais só, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas eles podem até acreditar, mas não conseguem tangibilizar isso em um patrocínio efetivamente interno, a consideração sobre essa temática. Por incrível que pareça, eu acho que a gente encontra gancho nessa, tenho percebido isso da minha vivência, gancho para essa questão do conhecimento por meio da inovação. Por incrível que pareça, embora a inovação seja um subproduto da gestão do conhecimento, ela acaba nas organizações tendo muito mais apelo do que você falar em conhecimento. Falar em inovação na empresa, você, enfim, o board entende, né? Eu ganho com isso, porque na verdade isso acaba se tangibilizando para eles, de alguma forma, em resultado. Eles veem, né, o produto final como algo, um fruto da inovação. Agora, do conhecimento, eles têm mais dificuldade. Então, pode ser uma estratégia, mesmo que conceitualmente esteja errada, porque a inovação é um subproduto do conhecimento, mas ela pode ser uma estratégia de influência. E eu acho que a gente tem que lidar nessas brechas. Ele esclareceu algumas dúvidas e me deixou ainda mais preocupado. É isso mesmo. Não, porque veja só, questão assim importantíssima. Você me ajuda até a desenvolver um pouquinho aqui o papo. Como gestor, ou seja, eu estava falando incentivador e com aporte de recursos, né? A empresa cobra resultados. E a discussão aqui, ela tem muito de intangível em termos de resultado. Como é que a gente, ou seja, justifica investir numa empresa em gerências de gestão do conhecimento, certo? E como é que a gente mostra que isso traz resultado para a empresa? A empresa está acostumada a fazer aqueles estudos de habilidade econômica, né? Eu produzo, na casa da Petrobras, VPL, eu produzo tanto de óleo, o óleo custa tanto, isso dá tanto de resultado. E como é que a gente mede o resultado que um trabalho como esse traz? Eu digo, se é um dos ativos principais que uma empresa tem, isso pode matar uma empresa no futuro. Se ela despreza os resultados que vai trazer, mesmo, então tem que ter a visão de futuro para investir nessa área, tem que ter a visão estratégica. Não pode investir em gestão do conhecimento quem olha só para o presente, quem encara isso como fluxo de caixa imediato. Não, tem que olhar no futuro. Isso pode ser. É questão, do meu ponto de vista, é questão de sobrevivência de empresa a investir em gestão do conhecimento.
É que tem uma coisa também, complementando o que a Ana Cláudia falou, que eu também tenho pensado muito, que essa questão toda dessa ciência, que é a ciência hard, né, que você é a matemática, é a física, é a química, e daí vem toda a tecnologia que está disponível aí para a gente. Então, não tem uma discussão em cima, isso eu não vou fazer, como você colocou, né? Não, eu vou fazer, eu vou lançar, porque se der errado eu lanço a versão 02, 03, 04. E o humano você não lança a versão 01, 02, 03, 04. Então eu acho que está existindo, na minha visão, uma incompatibilidade, porque eu acho que tudo que é dessa ciência que cresce, que progride, o humano está ainda muito capenga, a gente ainda está usando as mesmas próteses que a gente usava na época, na era industrial, né? E toda essa discussão nessa ciência soft que fala da psiquiatria, psicologia e tudo que tem a ver com a ciência humana, né? E a gente entra em todas as ciências sociais e humanas, ainda é uma, sei lá, são infindáveis disputas sobre para onde você vai caminhar ou não. Então, a minha não é uma preocupação, mas eu colocaria aqui, tem uma questão aí que é como é que essas coisas vão ser compatibilizadas no futuro, porque toda essa corrida da tecnologia, o que ela está fazendo? Ela está facilitando, como você diz, ao mesmo tempo a gente não tem, a gente não só tem a impressão de que a gente não tem tempo, a gente não tem tempo mesmo. E aí a gente tem que procurar uma saída. E a prótese é toda a questão os consultórios dizem, eu não sei, né? Mas os consultórios de psiquiatria nunca estiveram tão cheios, né? E nunca se vendeu tanto os medicamentos para você diminuir o estresse como hoje. Talvez. Então, como que se compatibiliza essa corrida do progresso da ciência com o humano que ainda está capenga, né? Olha só, quando você tem 2 escolhas, 3 escolhas, é fácil. Você tem 500 escolhas. Faz o quê? Além de ter 500 escolhas, quando cada escolha te dá 7, 8, 20 mil possibilidades de tomada de decisão. Isso é um pouco de enlouquecer. Então, eu vou falar de outra coisa que acho que a tua contribuição é muito importante que me ocorre aqui. Ou seja, acho que várias empresas talvez estejam trabalhando isso aí, a Petrobras está fazendo trabalho forte na área de recursos humanos, já tive acesso, e acho bastante interessante, classificar conforme a idade as gerações que estão trabalhando ao mesmo tempo dentro da sua companhia, que já faz grande diferença de comportamento. Antigamente não havia tanta diferença assim. Então, tem uma classificação quase mundial, que é a geração X, Y e BB, né? O Baby Boomer. Né? Ou seja, e o que a gente vê aqui na Petrobras, por exemplo, com relação às redes, né? A geração, chamada geração, a mais nova é a Y, a Y. Agora tem a Z. A Petrobras tem no sistema bom, nós temos o correio eletrônico, todo mundo usa e tem que usar. Aí mesmo aqueles que demoraram um pouco para usar, hoje não dá para trabalhar sem usar um correio eletrônico. Mas também tem um software chamado Semitime. O Semitime é como se fosse um MSN, as pessoas ficam com as caixinhas abertas falando, como se fosse um software, um Messenger, certo? Grande parte dos funcionários não usa, não fica online. Grande parte da geração chega, liga e fica online aqui o tempo todo e resolvendo, quase fazendo reuniões através dali o tempo todo com aquela se comunicando e produzindo. Você pede um relatório, certo? Ou seja, a pessoa às vezes não sai do seu lugar e traz o relatório com contribuições de diversas pessoas, opiniões de diversas pessoas que em questões de horas eles conseguem reunir. Rapidez, eficiência, não tem talvez a experiência que outras gerações têm, mas tem rapidez. Então, é importante observar isso também, ou seja, nós estamos, por conta desse avanço, né, seja tecnológico, e dessa forma como a informação está fluindo cada vez mais rápido, nós estamos convivendo dentro da empresa, seja, com gerações que trabalham e pensam de forma diferente. Essa sua fala também foi muito clara numa situação vivendo hoje. Eu acabei de ser transferida, trabalhava numa unidade, acabei de ser transferida para uma outra, tem um mês e meio mais ou menos, em que é um local de trabalho que a gente tem vários andares. Então, a dificuldade na informação, para você resolver um problema com pessoas de outros lugares, em que tudo está interconectado, cheguei numa unidade em que esse mensageiro, para mim, resolve uma boa parte das soluções dos nossos problemas imediatos. Mas a resistência dessa geração mais antiga em utilizar isso é impressionante. O que você falou de a gente chegar, ligar o computador, e aquilo ali faz parte, eu acabei de logar minha máquina, eu acabo de clicar lá para logar o mensageiro.
mas eu tenho que sair da minha mesa, pedir às pessoas, entra aí. Aí eu não sabia baixar um programa. Então, assim, a dificuldade para você fazer uma coisa dessa, porque hoje em dia é muito mais simples. Procede isso, eu estou vivendo na prática nesse mês que eu cheguei nessa nova unidade. Não é isso? Porque tem um conflito muito grande entre o nosso tempo e aquela disponibilidade que a gente fica. Exatamente. E nem todo mundo usa adequadamente aquilo para produzir. Então, quando a pessoa se bota disponível, ela está disponível com celular, com telefone fixo, com same time e presentemente. Então, ela tem que produzir nesse ambiente. Tem que ser multitarefa, a gente fala que tem que ser auto-estável, a pessoa tem que ser auto-estável o tempo todo, flexível. Gostei dessa, auto-estável. Tem que ser auto-estável. Porque às vezes dá vontade de dar um controle de Deus, né? É aquele setor de Deus. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender a lidar, com essa contradição. Como ser disponível e não ser antiprodutivo. Então, Vamos lá. Eu vou dizer que assim, as últimas falas me deixou até mais tranquilo, porque eu venho trabalhando em prol de um grupo, exatamente a geração Y, inserida num grupo onde a maioria é baby boomer, não é isso? Nossa, a maioria é. E a gente vem batendo muito nessa tecla. Nós não temos como dar passos mais adiante sem deixar eles de lado. Não tem como, impossível. Então, assim, inclusive eu fiz um trabalho de imersão com um grupo nessa faixa etária, dando aulas de introdução à gestão administrativa. Esse era o meu apelo, né? O cursinho de introdução. Mas, na realidade, eu queria ver como é que eles trabalhavam, com toda a liberdade do mundo. Então, assim, independente do curso, eles distribuíram material didático, eles se preparavam antes da aula, e isso não foi instruído a eles. Então, a sede de conhecimento e a sede de fazer com que o próximo conhecimento estivesse à mão deles era muito maior do que perder tempo e imaginar de que maneira que vamos nos organizar para então nos aproveitar da melhor forma o conteúdo. Nós estamos enxergando, eu posso até estar generalizando de forma errada, mas assim, eu percebo que a minha geração e a geração anterior à minha tenta criar uma metodologia para trabalhar com eles, e eles não têm metodologia, eles têm a vontade de querer fazer bem feito e lucrar com isso. Porque o conhecimento deles, que pode ser pequenininho, ele está atrelado a uma coisa que é resultado, que é o que a gente veio aprendendo ao longo do tempo, a fazer e buscar resultado. Eles não têm essa dúvida, eles querem resultado, né? Então, ontem eu estava numa reunião com um menino de 25 anos, que autodidata, fala 3 línguas, autodidata, é designer, não fez uma cadeira de nível superior e o rapaz gera milhões. Então, assim, você olha um indivíduo daquele e fala assim, aonde desencadeou tudo isso? Será que é pai, é mãe, amigo? Não é, ele quis. Os valores O que a gente faz com um indivíduo desse? Finge que não existe? Esse é o assunto, essa é a questão. Você tinha levantado o dedo, você está lá atrás. Ele pelo primeiro? Só para a minha dissertação de mestrado, estava falando de redes sociais, né? Eu trabalhei com comunidade de prática. E uma das coisas é a relação de confiança. Para você produzir, né, trocar, você tem que confiar também nas pessoas que estão do outro lado. Acreditar no que elas estão te mandando e elas acreditarem no que você está enviando. E eu percebi que, assim, a gente foi pesquisado até na Petrobras, semi-time, multiusado, correio, mas um dos pontos em que houve mais trocas, assim, que as pessoas usam muito, é o cafezinho. Eu não tomo café, mas aquela paradinha na cantina para você conversar, né, e trocar um assunto, e daqui a pouco mais volta aquele... da máquina de café todo dia, tem 2, 3 dias lá na hora que eu trabalho. E resolve muita coisa, muita troca. Então, deixa de ser um ponte, uma rede, né? O semi-time, ele é fantástico, todas as ferramentas são fantásticas, mas você tem que primeiro saber quem está do outro lado, pelo menos ter uma confiança naquele que está do outro lado. E aí sim, essas redes, tudo isso funciona e produz resultados. Porque se você não confia, as pessoas vão deixando de utilizar, vão deixando de participar e a rede, né, morre, né, por falta de pessoas, por falta de... Eu vou, Jariz, meu nome, eu vou tentar fazer um link, porque eu não entendo como é que, se você coloca aqui que a Petrobras, como outras empresas, tem modelos para poder fazer medição de resultados de perfuração do petróleo, eu não sei como é que eles estão pensando, quem está fazendo isso? É um robô? São pessoas.
Então, se essas pessoas têm conhecimento, então medir conhecimento para poder fazer a melhor produção de óleo, pô, para mim está tudo interligado. Então, acho que muito do que está se discutindo aqui para mim, aliás, a razão por eu estar aqui, é porque nós temos uma grande deficiência hoje em dia em liderança. Como liderar empresas que hoje em dia vivem de conhecimento. Como você ter pessoas que ainda fazem divisão, que gente jovem, gente mais velha, que trabalha em cima do povo, não pode. Entendeu? Nós estamos aqui para levantar resultado. Então você tem que trabalhar de uma maneira que é buscando conhecimento, gerando conhecimento para poder produzir melhor. Para mim não tem diferença. Certo, a Petrobras, a gente é uma criança. Mesmo que você não meça, é uma criança. E a área de recursos humanos também fez um trabalho na Petrobras muito interessante. E fez um paradoxo, o heroísmo na Petrobras, no trabalho, foi até uma consultora externa que fez isso aí. Exatamente, ela, né? E ela nas apresentações ela mostra, no passado o herói é aquele que ia para campo, ia para cima, né? Que sabe, para as torres de perfuração, era a força física, era o desbravar o Brasil, né? Hoje o herói é o que sabe, é o que tem o conhecimento, é o saber. É o SMS. Exatamente, é uma faceta na área de segurança, meio ambiente, saúde também. Mas o heroísmo hoje na Petrobras está ligado ao saber. E quando eu fiz essa questão, você voltou de novo, de medir resultado, vamos falar aqui de pré-sal, que é um nome que está em todos os dias nos jornais, certo? A fase 1 de desenvolvimento do pré-sal chama-se fase de aquisição de conhecimento. Não sei se vocês sabem disso. Algumas apresentações, vocês podem ver que o presidente Gabriel fez, logo, dentro da fase, né, que divide o pré-sal em fases. A fase 1 do pré-sal chama-se fase de aquisição de conhecimento. E o EVTE, pela primeira vez eu vi, eu estava coincidentemente na reunião de diretoria da Petrobras nesse dia, o EVTE, que foi aprovado o investimento na fase do projeto piloto, ele foi aprovado com base no conhecimento que vai ser adquirido. O conhecimento que se adquire com aquele projeto piloto vai me permitir produzir melhor. Ou seja, claro, é tudo voltado para a produção, mas, ou seja, o valor do conhecimento foi medido e foi apresentado no quadro lá, um valor em milhões do conhecimento, apenas, não um conhecimento lato sensu de como medir, certo? Mas se provou que o conhecimento que aquela perfuração de poço preliminar em fase de teste ia dar, permitiria ganhar muito mais do que eu estou gastando naquele teste piloto, quando eu vou produzir de forma melhor e mais ótima nos demais poços da região de pressão. Então, mas não é fácil. E tem que acreditar, certo? E eu acho que é algo que é questão de sobrevivência das empresas. Então, isso é questão de... se não tratar esse assunto tem que ser tratado de uma forma nova. Temos que estar abertos ao novo, tem que ter visão de futuro. Senão é questão de ou morrer ou enlouquecer. Ou morrer ou enlouquecer. Não sei o que é pior, se a empresa acabar ou a empresa enlouquecer. Então, é algo assim. Ele vai pegar o gancho do nosso, vamos ver o nome? Ele não se apresentou, né? Seu nome é? José Luiz. José Luiz da? Paposa, não. Na cidade, mas da onde? Só que parte privada. Tá certo. Convidado pelo Marte. Convidado pelo Marte. Contribuinte. Pessoa física, não é pessoa jurídica. Assim, colocar assim só uma questão, porque eu faço parte do Respublic, que é o prêmio de excelência, né, na qualidade. Nós vemos que esse lado que ele colocou é importantíssimo, edição, resultado. Então eu vejo que gestão de conhecimento vem ser o quê? Um fator culminante para deixar a empresa hoje aberta, né, a visualizar o ser humano, que vai ser ousado, com certeza, nesse item, porque nós temos um critério específico de gestão de conhecimento. Então não valida assim, a gente ter esse patamar de dois ângulos, né, que é a gestão do conhecimento e da qualidade. Eu vejo que a medição do resultado, com certeza, vai contribuir muito quando chegar lá na frente e ver que a empresa está interessada em adquirir, em captar mais conhecimento. Com certeza vai ter um resultado muito melhor. Então, assim, a gente vê que hoje, né, a gestão da qualidade está necessitando dessa gestão do conhecimento mais ousada. Mesmo que a Ana Flávia colocou ali, que hoje está sendo... Ana Cláudia, né? Ele colocou que ainda está sendo difícil, né? Toda essa segmentação, todo esse conceito ser hoje mais na prática, mas isso é hoje primordial para que os resultados sejam encontrados, os indicadores sejam realmente. É questão de sobrevivência. Inovação, se for falar inovação. Não tem como a gente trabalhar tem que ser rápido e sobrevivência. Não podemos achar o mundo do futuro não é uma projeção feita como ele vinha do passado até hoje. Tem que abrir a mente. Tem que ter inovação, certo? E
senão também, se eu dizer, todo o dinheiro gasto em gestão do conhecimento, senão a gente solta o freio de mão e vai gastar de qualquer forma milhões em gestão do conhecimento. Saber gastar em gestão do conhecimento é importante. Gastar de qualquer forma, pode gastar milhões em gerências, em equipes, em grupos de trabalho e produzir algo que não vai ser se não tiver o caráter de inovação tem que estar realmente presente. Ou seja, um pensamento que às vezes eu tento assim, discutir aqui dentro da Petrobras, ou seja, o que é a Petrobras, qual é o negócio da Petrobras? Petróleo, vender gasolina, vender óleo diesel, GLP, ou por exemplo, movimentar pessoas, movimentar cargas e produzir plásticos? Quase toda a receita da companhia deriva de movimentar pessoas, movimentar cargas e produzir produtos petroquímicos. Então não é o diesel, ou seja, o diesel, a gasolina movimentam pessoas, movimentam bens de consumo, certo? Então o meu negócio qual é? É o diesel e a gasolina, porque se quando as pessoas se movimentarem, ou as cargas, os bens de consumo se movimentarem usando uma outra energia que não for gás, que não for petróleo, que não for gasolina, que não for diesel, que não for, certo? A empresa não existe. E será que isso pode acontecer? Em que velocidade? Então tem que realmente estar aberto para a inovação, aberto para o futuro. Inovar para quê, né? E inovar na gestão. Exemplo de exercício que a gente pode fazer, vamos tentar voltar no tempo e imaginar no momento em que a empresa Gol foi criada. Alguém, não vou descrever, mas todos nós aqui conseguimos imaginar como era a Varig naquele momento. Imagina alguém que chega para um gestor da Varig e diz: essa empresa vai te comprar daqui a 10 anos. Qual seria a reação? Uma risada, assim, né? Certo? Descrença total, né? O que aconteceu? 10 anos depois, a Gol comprou, não sei se foi 10, 12 anos, tempo depois, a Gol comprou a Varig. Mas uma total geraria, ou seja, adianta de ter a bola de cristal? Não adianta. Porque tem coisas que as pessoas não acreditam. Mas assim, dizer, vai acontecer, a pessoa não acredita. A inovação está aberta, a cultura está aberta, pode acontecer. É muito importante, isso tem que acontecer o tempo todo. E eu queria dar uma outra mensagem também, porque eu sei que tem grupos aqui preocupados com isso, ou seja, como começa a informação movimentar tanto, são os e-mails, o semi-time, tudo, né? Daqui a pouco a empresa se deflagra, com um processo bilionário, e uma causa quase perdida, em que trocas de e-mail ingênuas, informações que saíram ingenuamente da empresa, ou que atestando uma suposta má-fé no negócio, são comprovadas na justiça, né? Ou seja, então, toda essa informação fluindo rapidamente também traz essa preocupação que foi colocada aqui por você. Isso é legal. Por outro lado, o mundo é mundo. Não adianta querer ficar beleza, de poder se conectar, entrar na internet, é que é a dura realidade, que às vezes acaba nos tribunais. Certo? Então, conciliar essa liberdade, essa vontade, essa ânsia de saber da comunicação e de usar a informação, usar um recurso que de repente não tem um nível superior, mas gera milhões, mas daqui a pouco vem uma concorrência, ou seja, não fosse um processo do conselho dos profissionais que não podia estar exercendo a profissão, certo? E aí a empresa tem uma multa trabalhista, ou seja, todas essas coisas fazem parte desse mundo, que às vezes parece bonito, que às vezes nos leva a enlouquecer e a lotar os consultórios, psiquiatras, psicólogos, mas também tem que ter essa preocupação evidente. Acho que tem que ser, não tem que deixar de ser discutido, não tem que deixar de ter isso em vista. Né? Então, olha, eu queria, muito bom, adoro conversar esse assunto, sabe, e as poucas oportunidades que eu tenho, mas as mais assim, intensas e importantes é quando eu venho aqui, assim, de vez em quando, ou seja, interagir um pouquinho com vocês. Eu sou realmente um incentivador desse assunto, eu acredito que isso é questão de sobrevivência. Eu quero então terminar, ou seja, dando as boas-vindas, em primeiro lugar, aos colegas da Petrobras, mas em especial às pessoas que não vieram de fora, que não são daqui da companhia, ou seja, que estão em nossas instalações, estão à disposição de vocês. E Marcos providencia para que essa discussão, esse debate seja o mais proveitoso possível, o dia de hoje seja o mais proveitoso possível. E registrar, não posso registrar uma honra, mas registrar minha alegria de ver o setor elétrico com a gente, porque gestão de informação tem a ver com a relação da Petrobras com o setor elétrico. Porque a Petrobras começou a se relacionar com o setor elétrico de uma forma, assim, não encaixava direito.
começou a construir termoelétricas, a gás natural, certo? Então a Eletrobras não, a Petrobras se meteu um negócio que não é para se meter, e a gente falava o setor elétrico respondia B, a gente respondia C, ele falava D, ninguém se entendia. Ou seja, mais de uns tempos para cá, ou seja, a nossa participação e interação com o Operador Nacional do Sistema, com o ONS, a Agência Nacional de Energia Elétrica, eu acho que mudou bastante. Tem muita que construiu, mas mudou bastante. E mudou bastante quando houve uma aproximação, promovemos workshops, promovemos seminários. Ou seja, então é com muita alegria que eu vejo colegas aqui da Eletrobras, FUNAS, desse fórum, ou seja, e dizer para vocês que nós estamos realmente cada vez mais próximos do setor elétrico, uma de buscar a solução melhor para o país, solução melhor para as empresas. E tem a ver, sim, se olhar no fundo, tem muito a ver com a gestão do conhecimento. A gente passou aqui uma rotina toda sexta-feira, a gente tem contatos com o ONS para tomar nossas decisões aqui de alocação de gás, depois o ONS indica qual é o despacho das usinas do Brasil, isso é feito o PNO, né, no plano de operação da semana, né, feito toda... Hoje já deve ter saído já agora de uma ONS divulga, a gente reúne nossos gestores aqui, fazemos contatos com o setor elétrico para otimizar esse uso, né, do gás, né, na geração de energia elétrica. Então, faço só mais esse registro, fico satisfeito que o livro saiu, né, Márcio? O Márcio não é mais funcionário da Petrobras, se aposentou, mas eu continuo tendo a mesma alegria do Márcio de estar contigo e incentivar esse trabalho belíssimo que você vem fazendo de liderança, de puxar. Um bocado do incentivo é isso, eu sabia isso do Márcio, mas ele tinha experiência e capacidade para isso, para saber separar as coisas. Já a hora que ele tinha que estar se dedicando às atividades da área de gás e energia da Petrobras, o tempo que ele também se dedicava a desenvolver e liderar vários dos trabalhos que estão aqui conduzindo e desenvolvendo, e que coroa um livro que vai ser distribuído ainda, né? Já foi distribuído, não sei. Mais ou menos. Bom, tá aí, tá saindo um best-seller, certo? É um best-seller mesmo, ou seja, um best-seller que reúne muito da experiência que foi discutida ao longo de 2 anos. Desde 98. 2008. Então vai fazer quase 3 anos. Quase 3 anos. O livro conta bastante a história do que foi desenvolvido, registra a história, certo? Então leia o livro, veja o filme, mas não deixe de pensar no futuro. É um bom registro, certo? É um incentivo, mas pensando sempre no futuro, pensando sempre no futuro. A gente não pode estar olhando só para o lado, pensando para o lado, não, pensando sempre no futuro. Questão de sobrevivência. Bom dia a todos, agradeço a vocês estarem aqui na Eletrobras, incentivando esse trabalho, e as empresas estão todas aqui presentes, é realmente o nosso futuro. Então, não vamos ficar escondendo isso dos outros, não. Aqueles que não estão aqui, vamos tentar sempre trazer para o grupo. Eu vi no slide aí, tem um logotipo aberto aí, ou seja, tem um monte de empresas participando. Cada vez que tem um encontro desse, aumenta, tem que diminuir o tamanho do logotipo para caber todos os logotipos dentro do slide. Ok, gente? Então, olha, um bom dia a todos. Obrigado a vocês. Muito bem.